Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil União e Reconstrução. Produção: Prime Filmes. Sala de estar. Ao fundo há uma cozinha. Homem com cerca de 40 anos, usando traje típico alemão, dorme em uma poltrona com um chapéu sobre os olhos. Na mão direita, segura pacote de batatas chips. Uma mulher da mesma idade, usando traje típico italiano, se aproxima e o cutuca. Fritz, Ai, my God! você estava dormindo? Não, Giovanna! Por quê? Você pode me ajudar a cumprir uma promessa? Claro! Como assim? Quando a minha irmã ficou doente, eu fiz uma promessa. Que se ela ficasse bem, eu subiria o Morro São José até a capelinha para agradecer. E eu quero cumprir essa promessa. Giovanna, que bonito! Já sei, eu vou falar com a minha mãe para ela pegar o carro dela e aí nós subimos o Morro São José. Não, Fritz, nós vamos subir a pé. O quê? A pé? Giovanna, eu vou morrer de cansaço! Não! Deus meu, Fritz, que drama! Vamos subir a pé. Quando chegarmos lá, ainda podemos aprender mais sobre a religiosidade da cidade. Vem, nossos amigos vão gostar, né? Giovanna, você e suas ideias, subir a pé, olha, só que me faltava, fala sério. Animação. No centro há um pórtico com o nome da cidade Guabiruba. Abaixo dele são uma italiana, um alemão e elementos da cultura local. E hoje vamos falar de um dos meus temas preferidos, religiosidade. Giovanna, Para- Giovanna, é o meu dia de apresentar. Fritz, você demorou muito para subir e descer o morro. Eu cheguei primeiro. Mas, Giovanna, olha o tamanho desse morro. Eu tô cansado, Giovanna. Eu vim correndo de lá pra cá. Oi, pessoal. Olá. Hoje nós vamos falar sobre religiosidade. E para falar desse tema, nós convidamos alguém muito especial. Padre Marilton nos willkommen. Padre, como você define a relação do povo guabirubense com a religião? Homem branco com cerca de 60 anos. Fica muito difícil falar de Guabiruba sem falar de religião. A religiosidade, ela caminha junto com aquele povo, né? Veio com o povo, veio com os imigrantes. E é uma história muito longa, muito bonita, e realmente uma história que vale a pena ser contada. E a religião, dentre delas vividas em Guabiruba, qual que é a mais praticada? E ela veio com os imigrantes? Guabiruba hoje tem muitas religiões, e todas elas muito bem vividas, né? Mas os nossos pioneiros, os nossos imigrantes, trouxeram consigo a religião católica. Vieram alemães, italianos, poloneses, que se instalaram aqui nesta nossa terrinha, Guabiruba. E consigo veio junto a religião, veio junto a crença, veio junto à espiritualidade e muito fortemente. E padre, qual a importância da fé, principalmente nesses primeiros anos difíceis dos imigrantes aqui na terra de Guabiruba? Veja, o início foi de fato muito difícil, muito duro. E consigo veio então a religião, a fé, as devoções. Tanto é que logo apresentaram um pequeno quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa que hoje é nossa padroeira e destacada em nossa igreja matriz e no coração de todos os que celebram a mesma fé, nossos paroquianos. E no início não havia padres, mas o povo se encontrava para rezar, né? E o desejo era tão forte de ter um padre consigo que buscavam um padre em Gaspar, em outras cidades vizinhas, para de tempos em tempos, em meio ano, celebrar a Santa Missa. Giovanna e Fritz anotam em cadernos. Olha, pelo jeito a fé move, né, as pessoas. Padre, nos entroncamentos das nossas estradas de Guabiruba, é possível ver cruzes. De onde vem essa tradição e qual o significado da cruz nesse sentido? E padre, também, de onde vem esse desejo de espalhar essas cruzes, além dos oratórios?
Nossa, Giovana, nossa, Fritz, quanta coisa anotada por aí, né? Nós somos estudiosos, padre. Aplicados. Que bom, que bom. Bom, as cruzes, imagens, vieram com eles. Vieram com eles. Interessante, até outro dia eu li num livro em que poucas cruzes vieram, mas então foram até a mata e fizeram cruzes de lenho e colocaram nas entradas das comunidades, nas entradas dos bairros da nossa cidade, dizendo assim, primeiramente, Deus abençoa este lugar, abençoa todos nós para que possamos aqui bem explorar, com todo respeito, com todo cuidado, mas contigo sempre, sempre, a nossa gratidão e queremos a bênção acima de tudo. E, padre, quais são os outros lugares de devoção que são marcantes para os fiéis em Guabiroba? Pois é, Fritz. Giovana, podendo voltar para a minha terra natal, depois de alguns anos, eu realmente fico encantado com esses lugares. E como isso marca o coração da gente. E por vezes causa emoção. Então nós temos alguns lugares destacados na nossa cidade onde que estão colocados os símbolos religiosos. A saber, Santo Antônio, que nós já mencionamos, nós também temos o São José. E a história com São José também é algo que encanta a vida da gente. Por quê? Porque quando o Guabiroba passou por um momento muito difícil, nos anos 60, logo no início dos anos 60, tempestades, granizo, muito granizo que acabou com a plantação daquele povo, daquela gente. Era o único meio de sobrevivência naquela época. Poucos vinham até Brusque para trabalhar nas empresas, poucas pessoas. Então muitos ainda viviam da terra, tão somente da terra. E de repente aconteceu esse fato que eu citei. E um pequeno grupo de homens foi até o encontro do padre Matias, que vinha auxiliar, ainda não era o pároco, ele vinha auxiliar a cidade de Guabiroba nos finais de semana, dizendo, precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos realmente fazer um apelo a Deus, para que Ele nos escute. E nós temos muita vontade de dedicar este lugar a São José. E nós gostaríamos muito que fosse em tal lugar. Ele disse, pode ser São José, mas o lugar eu vou escolher. E de fato ele escolheu aquele lugar e hoje esse lugar pode ser visto por todas as comunidades. Por todas as comunidades. Isso é que chama a atenção. Se estamos na São Pedro, conseguimos facilmente ver a cruz lá do alto de São José. Se estamos na capela Nossa Senhora Aparecida, Guabiroba do Sul, facilmente conseguimos ver a cruz. E de modo especial quando estamos na Igreja Matriz da nossa cidade. A nossa cruz da Igreja Matriz, ela está frente à cruz do elevado de São José. E diz o padre Matias no escrito que depois de ter colocado São José naquele elevado, nos anos seguintes não mais teve nenhum flagelo. Obrigado, padre. E o senhor tem falado, padre, desses símbolos. E também temos os sinos nas igrejas, né? E o sino é algo que é grande, é pesado e também pode custar bastante dinheiro. Como é que trouxeram esses primeiros sinos? E qual a importância dos sinos também? Fritz, nós temos registro, Giovana, que o povo, quando chegou na Guabiroba, lá para os anos de 1861, e com ele essa grande devoção, de modo especial para com Nossa Senhora, fizeram um esforço muito grande. E o primeiro sino já veio em 1864, que veio da Alemanha. Pode anotar ali. Veio da Alemanha o primeiro sino. E está muito bem guardado até os dias de hoje. Padre Marildo, a religião, a espiritualidade tem muito a ver com a música também. Será que o padre poderia nos presentear cantando uma música? Eles sorriem. Muito bem, Giovana. Que desafio, não? Que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus
Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti, eu nunca desisti de crer e de esperar, fiel permaneci e sem desanimar, e vou até o fim, mantendo a minha fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Que lindo, padre. Parabéns e muito obrigada. Amém. Muito obrigado. Fritz e Giovanna no pátio. Fritz, eu estava pensando, lembrando dos nossos antepassados. Manuseia corrente dourada. Quantas dificuldades eles passaram e eles não desistiram. É verdade, Giovanna. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que foi justamente por conta da fé que eles se tornaram pessoas tão fortes e tão unidas. Fritz puxa a corrente prateada com cruz que usa no pescoço. Sabe o que me deixa bem forte, Giovanna? Polenta. Giovanna, a gente podia pedir pra tua mãe fazer uma polenta bem gostosa pra gente, né? A gente merece. Mas que oferecido! Mas sabe que merece mesmo? Então, Fritz, vamos rezar pra ter polenta. Vamos rezar, Giovanna. Fecha os olhos. Ele fecha os olhos e junta as mãos em oração. Ai, polenta, 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 vem até nós, polenta. Ela sai sorrateiramente. Ai, 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 já deu de rezar, Giovanna. Giovanna. Xixi. Giovanna. Abre os olhos. Giovanna. Ela foi comer a polenta toda sozinha. Ah, não, isso não. Guabiruba ontem, hoje e amanhã. Dragão em animação passa pela tela e sopra fogo.